que eu falo pra vocês de fato? Existe a natureza feminina, muito do que a gente fala do positivo e do negativo sobre ela, né, cada uma lida de uma forma. Então elas não são iguais, assim como os homens também não. A gente fala, por exemplo, dos aspectos da testosterona, o quanto que isso, né, cria ali no homem uma libido muito alta e não sei o que e tal. Mas tem cara que sabe lidar perfeitamente com isso, que não se entrega a essa questão, né, essa questão dele, do corpo, né, biológica, e ele sabe, né, controlar isso tão bem que ele pode ser um cara fiel às parceiras, dificilmente ele vai querer mentir, manipulá-las de algum modo para conseguir o que quer e não sei o quê. Ele pode ser um cara perfeitamente honrado, honesto e tudo mais. E a gente fica irritado quando a gente escuta esse tipo de discurso. E a gente, inclusive, irritado assim, eu não fico mais, mas modo de dizer, tô falando assim, de modo geral, tá? Então, a conclusão que eu chego é que quando elas estão falando isso, elas não estão sendo honestas e sinceras. Não, pelo contrário. O máximo que eu posso tirar desse vídeo é o que eu falei no início. E muito provavelmente é uma experiência que ela teve com caras de destaque, caras que provavelmente têm menos interesse e mesmo estímulos para que eles, né, vamos dizer que eles criem esse sentimento de não se entregar 100% à natureza masculina, ao lado mais profano dela, né, e tal. Então esses caras, eles não precisam, eles não têm estímulos para isso, ao contrário, eles têm, o que eles mais têm é estímulos para continuar sendo o que são, né? Então, agora, os outros caras, no entanto, é o contrário, eles sabem que para ter acesso àquilo, ele precisa ser um cara, né, melhor, acabam se configurando, muitos deles, em betas provedores, a gente sabe, por isso que existe um risco, por isso que quando a gente fala para o homem comum, que é a maioria esmagadora, a gente tem que tomar certos cuidados e mostrar para vocês esses aspectos, mas precisa ter equilíbrio. Eu acredito sim num equilíbrio, tá? Eu não tô aqui querendo passar pano, porque vai ter uns caras que vão falar essas bobagens. O fato é que vocês têm que ser equilibrados nessa crítica, porque senão, realmente, é o contrário. É a mesma coisa, os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais. Não, não são. Não são, e eu não concordo com essa frase. Se eu não concordo por um lado, eu também não concordo por outro. Não significa que falar do profano, feminino, desses aspectos, não seja algo crucial, importante, justamente pelo que eu falei. O nosso profano tá aí em qualquer lugar, em qualquer esquina, qualquer um pode falar e falam livremente. O contrário, não. E é por isso que o nosso trabalho é importante. Por isso que às vezes a gente fala coisas óbvias, mas é porque o óbvio não está sendo dito por aí, tá ok? Então a realidade, a partir do instante que você olha e enxerga, ela é óbvia mesmo. É por isso que vai ter alguns vídeos que vão ser até parecendo coisas repetidas, mas é porque elas precisam ser ditas mais vezes. Você precisa inserir isso e, além disso, também precisa atingir novos públicos. Então tudo isso é importante, tá? Então, quando eu olho para esses aspectos, para esse tipo de discurso, o que eu penso geralmente é justamente apontar para vocês, olha, o quanto mais vocês conseguirem ser equilibrados, serem homens de fato e não cederem a irritações e tudo mais, como eu disse ali num trecho, ao contrário, vocês vão pegando isso, vocês vão ver o quanto vocês vão ficando cada vez mais masculinos e indiferentes a esse tipo de discurso. E aí, a partir do instante que você é indiferente, que você sabe que você é equilibrado, que você sim está sendo ponderado na sua crítica e apontando os fatos, sem se preocupar, né, com se esses fatos incomodam alguém, atrapalham alguém, tanto a si quanto aos outros, porque muitos dos argumentos da Red são argumentos que incomodam o homem, tá? A gente não tá aqui querendo falar, nossa, como a gente é lindo e maravilhoso e perfeito. Ao contrário, tem muita coisa aqui que a gente fala, que a gente aponta que são péssimas para nós, né? Mas a gente fala por quê? Porque a gente quer a verdade, tá? Então por isso que eu gosto sim de ter essa abordagem, de ter uma abordagem mais equilibrada, e eu recomendo a vocês o mesmo. Sempre disse isso para vocês, escutem de tudo, vejam de tudo e formem sua própria opinião baseada na sua realidade. Mas essa realidade ela vai precisar ser equilibrada sim, porque se você ceder demais, você acaba caindo vou chamar de novo polo feminino. Você acaba cedendo a um aspecto que você acaba sendo emocional demais na crítica. E isso não tem ligação com ser mais masculino, como eu falei. O cara que é masculino, ele tem um equilíbrio como uma fonte perfeita, né, entre o que ele tá falando ali e tal, e ao mesmo tempo o respeito, a admiração. Isso é importante.